Olá, eu sou a professora Cris e essa é a segunda parte da aula sobre paráfrase. Como eu anunciei no vídeo anterior, aquela foi a primeira parte da aula, onde eu falei dos conceitos teóricos sobre a paráfrase, sobre definições de paráfrase. E agora, nessa parte 2 da aula, vamos para a parte prática. Então, aqui eu trago para vocês dicas para a construção de paráfrases. Esse é um material que eu recebi há muitos anos e ele é muito útil, tem dicas muito interessantes. Então, vamos lá. A primeira dica para a construção de paráfrases é: ao escrever seu texto, desenvolva cada parágrafo ao redor de uma ideia-chave, de um tópico, porque os parágrafos costumam ser construídos assim, ao redor de uma ideia. Quando a gente lê textos acadêmicos, a gente vai fazendo a estratégia de compreensão leitora de fazer anotações ao lado de cada parágrafo, porque cada um deles gira em torno ao redor de uma ideia principal. Então, nós precisamos entender qual é essa ideia. E quando nós escrevemos um texto também, cada parágrafo ao redor de uma ideia. A segunda dica é dividida em 5 pontos. Ela diz assim: enquanto você lê, anote palavras ou frases importantes ao lado dos parágrafos. Após ler o texto do autor, tente parafrasear sem olhar o texto original. Se você tem dificuldade em parafrasear sem olhar para o original, use uma estrutura sintática diferente. Confira com o original se o que você escreveu está de acordo. E se há um trecho complicado com muitos detalhes, escreva frases curtas com os itens. A terceira dica é que você não precisa detalhar o texto com várias paráfrases. Pode resumir ou generalizar sobre algo do texto, que é algo que eu disse no vídeo anterior. A paráfrase é um mecanismo do texto acadêmico, é uma estratégia de produção textual, e ela pode resumir um parágrafo, uma página, um capítulo, até um livro inteiro. Ela pode resumir uma ideia, ela pode ser uma generalização. A gente não precisa fazer várias paráfrases sobre trechos do texto, até porque isso pode levar a fazer plágio sem querer, né? Também conhecida como paráfrase pobre. A quarta dica é: bloqueou, travou, pare e volte depois. E se não consegue parafrasear, cite o original. Cuide para não fazer muitas citações do mesmo texto. Então, às vezes a gente tenta parafrasear um trecho muito pequeno, não consegue nem alterar por sinônimos, nem alterar a ordem sintática, e aí fica uma paráfrase muito parecida com o original. Nesses casos, se isso acontecer, o ideal é fazer a citação do original. E a última dica é: compare as palavras de suas paráfrases com as palavras anotadas no original. Verifique se muitas coincidem. Se houver muita semelhança, você pode ter plagiado sem querer. Isso tem relação com as outras dicas. Se a minha paráfrase não for com as minhas palavras, se ela ficar com muitas palavras semelhantes ao original, ela fica plágio, fica um plágio sem querer. Mas ainda assim, plágio é crime. Então, se a gente não consegue escrever com as nossas palavras, o ideal é citar o texto original, não tem nenhum problema. Aí agora nós vamos tentar fazer uma paráfrase a partir dessas dicas. Aqui é um trecho do capítulo 1 de Mascarello 2020, são os últimos 3 parágrafos que estão transcritos aqui. E a gente foi fazendo anotações das palavras e frases mais importantes desses trechos. O mais importante seria texto como interação, leitura é processo cognitivo complexo, codificação e decodificação, mediação dos elementos grafofonêmicos, concepções cognitivas e concepções de leitura enquanto práticas sociais convergem e cidadania. Então, a partir dessas ideias retiradas daquele trecho, nós vamos tentar fazer uma paráfrase sem olhar para o original. Essa aqui é uma sugestão, é uma paráfrase possível. Ela ficou assim: concluindo, o autor relata que é preciso convergir concepções cognitivas e concepções de leitura enquanto práticas sociais, para o leitor alcançar sua plena cidadania, estabelecendo ou criando estratégias de leitura que são desenvolvidas ao longo da sua vida. Aqui eu trago novamente 2 trechos, que são os 2 últimos parágrafos daquela página de Mascarello 2020, e aqui essa outra paráfrase ficou dessa forma:
Mascarello 2020 finaliza com a colocação de que os processos de leitura ultrapassam as habilidades de codificação e decodificação. Os elementos grafofonêmicos da leitura, que necessitam ser mediados, aqui relacionando as medidas da alfabetização, e que também a leitura é muito mais que desenvolvimento de habilidades, mas de expressão e conhecimento de mundo, ou seja, prática social. Então, se a gente analisar essas duas paráfrases, essa daqui ficou mais parecida com o último parágrafo, que é esse daqui. Teve alteração sintática, teve algumas trocas por sinônimos, mas nem tudo é possível trocar, porque senão mudam os conceitos, mudam as ideias, e a gente sempre tem que ser fiel às ideias do texto original. E nessa outra possibilidade de paráfrase, ela resume a última página, ela resume 2 parágrafos inteiros, resumindo as ideias contidas ali. Ela é um pouco mais genérica, também é uma paráfrase possível. E como é possível notar, há 2 formas de apresentação da citação indireta, que é a paráfrase, como nós já vimos no vídeo anterior. Enquanto no primeiro caso, os autores citados fazem parte do texto, no segundo, eles são citados apenas em parênteses ao final da citação. Um texto pode trazer ambos os tipos, que podem ser escolhidos dependendo do efeito que o autor do trabalho pretende no leitor. Então, aqui, o nome do autor está dentro do meu texto, no início da frase, e eu posso usar diversas palavras para apresentar a citação indireta, a paráfrase. Aqui eu escolhi finaliza, porque eu sei que esse trecho é do final do capítulo. Na outra paráfrase, há só a indicação no final do parágrafo de que essas ideias desta frase, deste período, são deste autor. Quando o sobrenome do autor está dentro do parênteses, todas as letras do sobrenome vão em maiúsculas. Quando está fora do parênteses, somente a inicial é em maiúscula. Esse é um detalhe da BNT bastante importante. Eu vou fazer outro vídeo em outro momento, somente sobre as regras da ABNT, que muita gente tem dúvidas. E aí, seguindo, nós usamos paráfrases para não utilizar muitas citações diretas. A paráfrase é considerada uma citação indireta. Mas o que é uma citação? Como se faz? Uma citação é uma cópia de um trecho do texto de um autor indicando a referência completa. Os exemplos anteriores são de Mascarello 2020 e são citações. Os trechos que estão entre aspas duplas são citações diretas. E as citações diretas de mais de 3 linhas não recebem aspas e são configuradas com resumo na margem esquerda de 4 cm e fonte menor que 12. Isso são regras da ABNT, que eu estou trazendo aqui, estou adiantando o conteúdo, só para vocês terem uma ideia de como se faz. Veja a citação direta abaixo. Quais são os elementos que aparecem ali? Aparece o abre e fecha aspas, porque é uma citação de até 3 linhas, e essas 3 linhas são dentro do seu texto, não do texto original. Então, se deu até 3 linhas no texto, vai receber aspas. Se passar de 3 linhas quando você transcrever, vai ser naquele outro formato, sem aspas, com recuo de 4 centímetros. O que mais que aparece nessa citação direta? Os colchetes das reticências, para indicar que uma palavra ou um trecho foi retirado. Eu posso suprimir partes de uma citação direta, porque eu sempre tenho que copiar tudo igualzinho estava no original, eu não posso modificar nada. Eu posso suprimir, mas aí eu tenho que avisar com esses colchetes e as reticências que eu omiti trechos de lá. Como o sobrenome do autor está dentro do parênteses, está em letras maiúsculas, aparece o ano da obra, a página e os itens são separados por vírgula. Então, é sempre nessa ordem. Autor, ano e P ponto. A abreviatura de página é P ponto. É sempre nesse formato. Agora, vamos fazer uma atividade para relembrar e praticar as características da citação direta primeiro. Então, são citações diretas porque estão entre aspas ou com recuo de 4 centímetros. Ao copiar um trecho, devemos indicar a citação com autor, ano e P ponto. Em citações diretas, o número da página é opcional. O autor, a autora e o ano da obra devem aparecer na citação direta de uma das 2 formas. Autora, fora do parênteses, ano, vírgula, espaço, P ponto, espaço, e o número, fecha parênteses,
ou dentro do parênteses, com todas as letras em maiúsculas, o sobrenome, vírgula, espaço, ano, vírgula, espaço, p ponto, espaço e o número, fecha parênteses. Essa é a formulinha de autor, data. E só tem essas duas formas, tá, gente? O nome do sistema da BNT é autor, data, juntinhos. Então, eu não posso colocar o autor no início e depois a data e a p ponto no final, tá? Eles vão sempre juntos. Só tem essas duas possibilidades. O sobrenome do autor fora do parênteses ou dentro do parênteses. E a última alternativa é: posso suprimir palavras ou trechos com os colchetes e as reticências. Então, quais dessas alternativas estão corretas? Vamos ver? Então, todas estão corretas, exceto que em citações diretas o número da página é opcional. Não, o número da página é obrigatório. É autor, ano e p ponto. Então, as citações diretas podem aparecer de duas formas: entre aspas, se for até 3 linhas, ou com recuo de 4 centímetros, sem aspas, se for mais de 3 linhas. Quando a gente copia um trecho, a gente tem que indicar autor, ano e p ponto, e pode aparecer fora do parênteses ou dentro do parênteses, nesse formato que está aqui, e a gente pode suprimir palavras ou trechos com os colchetes e as reticências, certo? Agora, sobre as paráfrases ou as citações indiretas, né, tem um trecho aqui de uma paráfrase, que é aquela mesma que eu já apresentei antes, com o nome do autor no início da frase, fazendo parte do meu texto, do texto parafrástico. E a segunda citação está a indicação no final da frase, dizendo de onde veio a ideia, de onde veio a paráfrase. Então, assinale as alternativas corretas sobre a citação indireta, de acordo com esses dois trechos que nós vimos agora. Então, são citações indiretas ou paráfrases porque não estão entre aspas. Em paráfrases, não precisamos indicar o autor da obra. Em citações indiretas, o número da página é opcional. O autor, a autora e o ano da obra devem aparecer na citação indireta. A paráfrase não pode ser cópia do original, nem ter muitos sinônimos ou estrutura sintática semelhante. Vamos ver quais estão corretas? Então, todas estão corretas, exceto a que diz que em paráfrase não precisamos indicar o autor da obra. Isso não está correto. Nós sempre indicamos autor, autora e ano da obra. Sempre. A única coisa que é opcional na citação indireta é o número da página. Por quê? Porque às vezes a paráfrase não é de uma página específica, é de um capítulo inteiro, de um livro inteiro, de uma ideia, de um autor, de uma autora. Então, eu não preciso colocar o número da página, mas eu posso, ela é opcional. E eu sugiro sempre para os meus estudantes que eles optem por não colocar, tá? E a questão de que o autor, a autora deve aparecer sempre, e que a paráfrase não pode ser cópia do original, nem muitos sinônimos ou estrutura sintática semelhante, senão ela é uma paráfrase pobre, ela é quase um plágio, ou como o outro autor diz, é um plágio sem querer. Se eu vou copiar, eu copio fidedignamente toda a frase. Se eu vou fazer uma paráfrase, eu não posso fazer cópia, entendem? Ou eu copio, ou eu explico com as minhas palavras, mas eu sempre aponto autor, autora e data. É porque essas ideias que eu tive partiram da leitura de um outro texto. Elas não foram ideias inéditas minhas. E revisando, para finalizar essa aula de hoje sobre paráfrase, a citação direta pode ter dois formatos, esse entre aspas, e o outro de 4 centímetros, que eu vou explicar melhor numa outra aula somente, sobre as normas da BNT de citação e sobre referências. A paráfrase, que é uma citação indireta, não tem aspas, ela sempre tem autor e ano, o número da página é opcional, e aqui embaixo a referência completa desse trecho citado, que tem o nome do capítulo, né, porque a gente não citou o livro inteiro, aqui a gente só pegou aspectos do capítulo 1, então nós vamos ter ética acadêmica de referenciar somente o capítulo que foi utilizado. Então aqui é o capítulo Leitura, um processo cognitivo, uma prática social, que está no livro do mesmo autor. Quero aprender a ler, existe alguma receita para seguir?
cidade, editora, ano e o número da página inicial e a página final deste capítulo. A ABNT foi reformulada em 2018, uma das normas foi reformulada, eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, mas aqui nós já vemos algumas novidades, que caiu aquela sublinha, aquele underline de 6 espaços, que era para repetir o sobrenome do autor. Agora a gente coloca novamente os dados do autor, então aqui no caso o capítulo e o livro são do mesmo autor, por isso que está aparecendo o nome dele de novo. O in é para indicar que é um capítulo dentro de um livro. A ABNT não usou o termo em português, né? In, usou o termo em inglês e normatizou que todos os termos estrangeiros aparecem em itálico, que é muito comum termos em inglês e em latim, especialmente. E todos devem aparecer em itálico a partir de agora, tá normatizado. E o título do livro aparece em negrito, e esse negrito é somente até os 2 pontos. Então, o destaque em negrito pode ser destaque em itálico, pode ser destaque em sublinhado, existe essa opção. Eu costumo fazer em negrito nos meus textos. Ele é do livro, não é do capítulo. Tá? E aqui as referências que eu usei na aula de hoje, tanto na primeira parte dessa aula, que era a parte teórica, quanto nessa parte prática. Muito obrigada por terem assistido o vídeo.